continuidade aqui no nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias ou verdadeiro silício. Essa mensagem desse nosso irmão, que se intitulou Um Anjo Guardião, pode ser considerada como um verdadeiro tratado de autoconhecimento. E se for reparar, é exatamente aquilo que algumas pessoas, na nossa percepção acanhada ainda, mas já conseguimos perceber, me parece que trata essa lição da lucidez que nós adquirimos durante a vida. O processo de lucidez é muito interessante, né? A gente se julga muito lúcido, mas dentro das situações da vida acontecem situações com cada um de nós que vão medir isso no nosso íntimo. É exatamente esse processo de ver e enxergar, ouvir e escutar, como dizia Jesus. Volta e meia, nós somos testados aqui na Terra, espíritos imperfeitos que somos, mas que já estamos numa escalada da perfeição relativa. A nossa vida na Terra é como se fosse um curso ligeiro e intensivo para nos melhorarmos. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos usar o corpo para fazer isso, o curso, e não ferir o corpo com o silício. Isso implica em dificuldades, eu sei, em sofrimento até para alguns, mas sofrer com revolta sem saber porquê é prejudicial para nós. Agora, o sofrimento bem compreendido, não esse aí do silício, né? Mas, segundo a Joana de Ângeles, o sofrimento bem compreendido é um escultor que trabalha no corpo, como se ele estivesse esculpindo para mais tarde dar forma de corpo à sua escultura. Bem, silício vem do termo latino silicinus, que depois etimologicamente também deu a palavra cílio. Originalmente era uma túnica de lã animal com farpas de madeira que era usada para as pessoas se penitenciarem. Vamos ficar com um sacrifício apenas. Esse tipo de concepção para sacrifício ainda evoluiu para outros equipamentos que feriam a pele. Mas o que ficou mesmo é essa terminação em forma de metal, para ferir, em forma de cílio, né? Para machucar. E que inclusive era colocada no chicote para ferir mais ainda. Coisa de nós homens mesmo, né? Deus deu o corpo para a gente aprender a amar na nossa reencarnação, e o homem vai lá inventar de ferir o corpo para se purificar. Bem, indo direto ao ponto, a pergunta que se faz aqui no texto é permitido ao homem agravar as suas próprias provas? Já que Jesus disse bem-aventurados os aflitos, né? O espírito guardião, que assumiu esse nome, ele questiona o seguinte: se eu agravar ainda mais as minhas provas, hein? Há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? É uma questão para pensarmos. Aproveitar essa fala do Novo Testamento e dar uma pedalada, digamos assim, essa ação teria mérito? Sim, porque há uma questão milenar que foi passada para nós, seja por interpretação errada dos evangelhos, seja por interesse mesmo de manter autoridade religiosa, seja pelo motivo que for. Mais uma questão de que, mortificando o corpo, eu, primeiro, me redimo dos meus pecados. Segundo, eu encurto a minha distância de Deus. Interessante isso, né? E eu digo milenar por quê? Porque existem relatos de São João Damasceno, Santo Atanásio de Alexandria e São Jerônimo, que viveram lá no início da igreja, que relatam esses fatos sobre o silício. O Espírito respondeu assim: ora, as provas, já difíceis por natureza ou não,
tem por fim exercitar a inteligência como a paciência e a resignação. Então nós já vamos delineando o que esse texto quer nos dizer. O mérito consiste em quê? Suportar sem reclamar. Porque nós gostamos de reclamar, hein? Nós até achamos que reclamando a dor fica menor. Mas sem reclamar as consequências de algo que não se pode evitar. Só isso? Também não se desesperar quando não se sai bem e nunca, grifo no nunca, em deixar as coisas correrem. Por quê? Porque isso não nos parece de forma alguma virtude. O nosso irmão aqui, ele diz que é mais preguiça do que virtude. Um homem pode nascer numa posição penosa, difícil, precisamente, isso é muito forte, para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Simples assim. Deus sabe os motivos. Nós sabemos se o sujeito é preguiçoso, vencido durante toda a sua vida, toda a sua existência, como espírito imortal que é? Não. Porque significa que o espírito não está por acaso ali. Bom, isso para agravar, né? Em contrapartida, qual que é o seu contrário? Abrandar a prova. E o que é abrandar a prova? É a luta honesta para sair dela. E não pensemos que não saímos, viu? Nós conseguimos sair sim. Com muita perseverança, nós conseguimos sair, porque é uma prova e não uma expiação. Seria uma expiação, resumidamente, quando nós tentamos de tudo e não conseguimos. Mas o nosso tema de hoje é provas voluntárias. Agora a gente para e pensa um pouco, né? O homem, gente, sempre vai querer o seu bem, porque ele tem um instinto de conservação. Até o suicida quer o seu próprio bem. Ele se suicida porque ele acha que está fazendo um bem a ele mesmo, como a gente já viu anteriormente aqui mesmo nas quartas-feiras, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho. O Espírito diz assim: olha, essa pergunta aí sobre abrandar, não lembra essas outras aqui, não? É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou no espinho retirá-lo? E ao que está doente chamar o médico? Então, se eu estiver passando por uma situação qualquer de falta de higiene, sei lá, tipo vilarejo, tipo aglomeração rural, com falta de saneamento básico, longe de rio, então eu agravo mais ainda, dizendo, é assim mesmo, Deus quis assim. Se eu me ferir, pensando em agravar mais, porque assim Deus me perdoa, né? E aí é perigoso ele até liberar a entrada no céu. E não só físico, não. Se eu estiver passando por uma dor moral, de perda, por exemplo, perda de uma posição, tipo rebaixada de cargo, ou uma outra qualquer, tipo desencarne de entes queridos, enfim, eu agravo ainda mais, tipo me isolando, tipo renegando, se readaptar à situação nova, dar a volta por cima, ou então, eu estou velho mesmo, está tudo perdido mesmo. E daí para mais, né? Raiva, ódio, que essas tendências, elas são adversárias do bem e devem ser combatidas, isso não há dúvida, né? Mas se depois de lutar contra elas e elas ainda estiverem conosco, só pode ser porque nós estamos lutando contra o adversário errado. No caso aqui, nós estamos lutando contra as virtudes e não contra o mal. Muitas vezes está acostumado a receber honrarias e quando isso cessa é perigoso até se deprimir. Mas, voltando lá na questão, o homem deve, afinal de contas, ou não abrandar as suas provas? E nós já lemos o texto, né? Nós podemos dizer, é claro. É claro. Mas daí, dar esse salto, acreditando, se tornou um bem-aventurado, né? Punindo o corpo, já que entendi direito o que Jesus quis dizer. Sim, porque ao invés de abrandar, eu potencializei ainda mais o meu sofrimento.
Realmente isso é querer dar uma desperta para cima de Deus. Agora, minhas amigas e meus amigos, por outro lado, vamos pensar um pouquinho. Claramente sim, é um grande mérito se esse sofrimento e as provações têm por fim o bem do próximo, porque aí se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata do egoísmo pelo fanatismo. Obviamente eu estou querendo entrar no reino do céu, né? Então é como se eu perguntasse com os olhos vermelhos, né? Cheio de interesse, né? Se eu fizer isso, eu vou conseguir entrar no reino do céu? O que é o reino do céu? É o estado de felicidade em que eu me encontro. Lembrando que a verdadeira felicidade é saber se o meu próximo está bem, né? Essa é a verdadeira felicidade. Agora, muito diferente de egoísmo é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para alívio do seu próximo. Por exemplo, passar fome, passar frio para aquecer e alimentar alguém que precisa. E se o meu corpo sofre com isso, é um sacrifício que Deus abençoa. Nosso irmão aqui também usa uma luva de pelica para bater, né? O texto está aí sobre as cadeiras, eu nem vou repetir aqui as várias ações que nós podemos ter. Mas fazer esse sacrifício, sairmos da nossa zona de conforto para fazer essa ação agradável a Deus. Eu vou citar São Mateus aqui, quando ele diz no seu evangelho assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Isso nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus, só fazendo essa comparação aqui entre o perdão com o que Deus vê, na verdade, é aquele que o homem faça do seu próprio coração. Que muito antes da gente querer dar entrada no nosso pedido, vamos colocar assim, de felicidade, o homem sente de fazer uso da mais elevada virtude da caridade para com aquele que tinha ofendido aqui. No nosso caso, aqui é a caridade pela abnegação. Só então a sua oferenda será bem aceita. Por quê? Porque vem de um coração suprimido de todo e qualquer pensamento interesseiro. Caridade, coisa alguma mais é do que a prática do amor. É como se o amor estivesse no mundo das ideias e ele precisasse, descer até o mundo corporal. Ele precisa ser colocado em prática. Como? Através da caridade. A caridade é a manifestação prática do amor. Como se fossem os vários braços, vamos imaginar assim, do amor. A beneficência, a abnegação, perdão, fraternidade. Vocês percebem que nós não estamos falando aqui apenas da ação que beneficia outra pessoa, hein? Da boa ação. É a abnegação mesmo do seu bem-estar em favor do próximo. É sentir em si o que o outro está sentindo e aí sim fazer para ele uma ação que o beneficie. Isso é a caridade. A boa ação já é um começo. Quem é que não gosta de receber uma boa ação? Todos nós gostamos. Só que a boa ação, ela pode vir com vários interesses camuflados e nós não percebemos, viu? Mas quem diferencia, quem sabe diferenciar caridade de boa ação é só Deus mesmo que vai saber. E você, se você já estiver com a consciência bem desperta. Portanto, quando aumentar a própria dor, pensando no nosso próximo, você adquire mérito. Caso contrário, cuidado, hein? O que acontece o quê? Você só está interessado em alcançar a felicidade mais rápido. Você está pensando em você mesmo primeiro. É uma boa ação apenas. E se for ver bem, é exatamente o contrário, da caridade. É o egoísmo disfarçado.
E aí entra toda essa questão aqui de mortificar o corpo, estragar esse bem maravilhoso que Deus nos concede como forma do seu amor, para que nós possamos desempenhar a nossa reencarnação aqui. E, portanto, também um resultado inverso do esperado. Você, ao invés de alcançar a felicidade plena, você alcança o sofrimento. E finalizando, tem uma última questão aqui. E aqueles que se isolam? Como ele diz aqui no texto, vós que vos retirais do mundo para evitar as seduções e viver no insulamento. Que utilidade tendes na terra? Você se retira do mundo, né, e vai viver, sei lá, na montanha. Qual a utilidade da sua reencarnação se ele veio para isso, para enfrentar isso no mundo? Vejam como o esclarecimento de um irmão um pouco mais sábio do que nós, né, que é importante no caso desse irmão aqui que vem contar explicar para nós, né, essa questão. Não adianta fugir. A raiz do problema para nós espíritas está no espírito. E qual é a raiz do problema que está no espírito? É o orgulho. Eu acredito que 99% da humanidade tem isso. Se está num planeta de expiações e de provas, tem isso. Nem que seja em vários graus, mas tem. O único que não tinha, todos nós conhecemos, né? É o nosso Mestre Jesus. E orgulho, acreditem, é a ferida aberta da humanidade. Paulo de Tarso, ele diz uma coisa muito interessante na sua carta aos Romanos, assim: e Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Satanás aqui representando a figura do mal, né? O poder do mal na vida humana será esmagado por Deus. Tudo bem com relação à linguagem, né, que Paulo de Tarso usou, mas ele deixa bem definido, com bastante clareza, o local da vitória de Deus. O triunfo se verificará debaixo dos pés do homem. Então, o que é esse mal senão o nosso próprio orgulho? Quando nós nos entregarmos a Deus sem reservas, sem condições, fazendo a sua vontade e esquecendo o nosso velho egoísmo animal, aí nós estaremos esmagando o orgulho debaixo dos nossos próprios pés. Então esse é o verdadeiro sofrimento, fustigar o orgulho, macerar assim, imaginando como se ele fosse corpóreo, né? Aí você combate mesmo. Como ele não é algo que nós possamos pegar, né? Então nós temos que combatê-lo fazendo exatamente o seu contrário, que é a caridade. Façamos o seguinte então, vamos nos contentar com as provas que Deus nos dá. Vamos seguir o conselho aqui do nosso irmão, não aumentar a tarefa que já temos, porque Deus nos dá a areia que o nosso caminhãozinho pode carregar de acordo com a capacidade do caminhão, né? E aquelas tarefas que já temos, procuremos aliviar, sempre com equilíbrio, porque seria até uma prepotência nossa, como dizer assim, né? Caramba, eu acho que Deus não sabe direito o que está fazendo, então eu vou fazer do meu jeito, aumentando. Seria mais ou menos isso. Sentimos fazer essa distinção entre abrandar e aumentar, fazer uma distinção entre o egoísmo e a caridade. Passar o nosso dia com a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo, como dizia o compositor. A consciência tranquila. Mateus nos escreveu assim: a cada dia bastam os seus males. Então, basta-nos os nossos problemas, as dificuldades. E nesse sentido, vale recordar também, vale recordar que Jesus, ele afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, não precisaria ficar mostrando as virtudes conseguidas, ficar homenageando o nome de Jesus toda hora. Ele foi direto e reto, carregar a própria cruz do jeito que ela é e seguir os passos. Suportar com amor e entendimento os serviços e deveres de cada dia. E lembremos que quando nós falamos de provas, que é o nosso ciclo de hoje, nós lembramos imediatamente de
planejamento reencarnatório. Já está planejado. Tenhamos então coragem de enfrentar as nossas tarefas com o amor que Deus nos envolve todos os dias. Qualquer espírito mesmo tem muitas condições, recursos para alcançar a felicidade. Compete somente a nós moralizar-se, disciplinar-se, elevar-nos para nos libertar das nossas próprias imperfeições. Então, nas dificuldades do agora, que tal se a gente considerar já as dificuldades que nós já passamos? Não é mesmo? Só assim é que nós vemos quanto Deus já nos sustentou no seu infinito amor. Essas então são as provas voluntárias. Vamos então finalizar nossa reunião e elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, Deus de infinita bondade, pedindo que nos abençoe, Senhor. Nunca nos deixou abandonados, envia-nos Jesus e o Evangelho, os espíritos amigos, nossos mentores, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nos orienta nas nossas ações no convívio com nossos irmãos. Então, diante de tudo isso, só podemos agradecer por mais essa noite de reflexões, que possamos, ao deixar aqui a nossa casa espírita, ficarmos com esses pensamentos em nossas mentes, decantarmos essas informações e, quando surgir a oportunidade, estarmos preparados, lembrarmos de tudo isso e tomarmos as nossas melhores decisões. Que tenhamos então essa boa semana, graças a Deus.